Sabemos que a certeza da importância da preservação ambiental ganha cada vez mais reconhecimento no Brasil e no mundo. Por isso, gostaria de destacar que no último sábado, em Rio Branco, no estado do Acre, personalidades e entidades que atuam na defesa do meio ambiente e ações socioambientais foram premiadas com o Prêmio Chico Mendes de Florestania. Este prêmio foi criado no governo Jorge Viana, mantido nos governos Binho Marques e Tião Viana. E foi o próprio governador Tião Viana quem conduziu a solenidade de entrega do Prêmio Chico Mendes. A entrega do Prêmio Chico Mendes acontece todos os anos, sempre na data que marca o dia de nascimento do líder seringueiro Chico Mendes, 15 de dezembro. Este ano, se Chico estivesse vivo, estaria completando 68 anos. Os 3 vencedores dessa edição foram o professor doutor Irving Foster Brown, na categoria nacional e internacional, a Cooperativa de Trabalho do Acre CONTAC, na categoria estadual, e a Associação de Moradores e Produtores do Projeto Agroextrativista Chico Mendes, na categoria de iniciativa comunitária. O professor Foster Brown, vencedor da categoria nacional e internacional, é uma personalidade de renome mundial. É PhD em Geoquímica pela Northwestern University dos Estados Unidos e desenvolve estudos nas áreas de dinâmica do uso da terra e florestas, gerenciamento e educação relacionados a recursos naturais e mudanças globais. É pesquisador do Parque Zoobotânico da Universidade Federal do Acre e é o atual organizador científico do MAP, que é o coletivo que envolve os estados de Madre de Dios, no Peru, Acre, no Brasil, e Pando, na Bolívia. Por isso, leva o nome de MAP. E trabalha também como pesquisa para o Woods Hole Research Center da Universidade, de uma universidade dos Estados Unidos, em parceria com a Universidade Federal do Acre, cujo trabalho para o desenvolvimento sustentável da fronteira trinacional é amplamente reconhecido. Da mesma forma, podemos dizer do amplo trabalho realizado pela Cooperativa de Trabalho do Acre, COTAC, que foi criada em dezembro de 2001 e é composta por técnicos especializados que desenvolvem diversas atividades voltadas para o desenvolvimento rural sustentável. Já a Associação de Produtores do Projeto de Assentamento Extrativista Chico Mendes é conhecido também como Seringal Cachoeira, tem um trabalho muito interessante de desenvolvimento comunitário e lá tem uma experiência de turismo ecológico muito interessante que vale a pena ser conhecido no Seringal Cachoeira. Inclusive, as pessoas que gostam de esporte radical podem experimentar fazer a travessia pelo esporte sobre as árvores, que é algo bem interessante que acontece lá no Seringal Cachoeira. O ato que aconteceu no gabinete do governador Tião Viana foi um ato da maior importância, revestido de muita emoção, justamente porque trata como parte da Semana Chico Mendes, que vai do dia em que ele nasceu, 15 de dezembro, até o 22 de dezembro, que é o dia em que ele foi assassinado. Então, essa programação vai se estender até o próximo dia 22, e é também uma programação extensiva, tanto à comunidade local quanto aos nossos visitantes, e todos são convidados a se fazerem presentes a esse ato. Eu estava presente como convidado do governador Tião Viana e tive a honra de participar desse Prêmio Chico Mendes de Florestania, e quero dizer que foi algo muito emocionante ouvir os filhos do Chico, tanto a Ângela Mendes quanto o Sandino Mendes, dois jovens que eram
crianças quando Chico Mendes foi assassinado e prestaram seu depoimento de reconhecimento a toda a luta de Chico Mendes e também aos companheiros de Chico Mendes que hoje conduzem a política do Acre e têm uma grande contribuição nessa discussão, nessa reflexão de desenvolvimento sustentável, tanto para a Amazônia quanto para o Brasil e para o mundo. E foi um ato muito emocionante também pela carta enviada pelo professor Foster Brown, que não pôde se fazer presente, mas mandou uma carta que mexeu profundamente com todos os presentes. Ele teve que viajar para os Estados Unidos por conta de um problema de saúde grave com a sua irmã, mas ele mandou um documento, uma carta, discurso, que foi lido durante o ato. E por se tratar de um texto de muita profundidade, eu me comprometi com sua esposa, a professora Vera, de fazer um registro aqui na tribuna do Senado desta carta do professor Foster Brown. Então, eu passo a ler essa carta e gostaria que fosse registrada aqui nos anais do Senado como sendo algo muito importante para a reflexão sobre a sustentabilidade no Brasil. Discurso do professor Foster Brown na homenagem que recebeu pelo Prêmio Chico Mendes de Florestania. Diz a carta: primeiramente peço-lhes desculpas pela minha ausência, que foi motivada por problemas de saúde de minha irmã, que se encontra hospitalizada em Boston, nos Estados Unidos. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos na minha indicação, pela honra que me concederam com esta homenagem. Gostaria de agradecer também a algumas pessoas especiais, dentre as muitas que me ajudaram ao longo da minha vida aqui no Acre e no planeta. Primeiro, Chico Mendes, que conheci e troquei ideias 2 semanas antes de sua morte, tempo suficiente para entender que ele tinha uma outra maneira de ver o mundo, ou como falamos na academia, pela mudança de paradigma que provocou. Ele percebeu que a luta pelos direitos humanos está interligada com a saúde do nosso planeta. A segunda pessoa que lembrou disso foi Leonardo Boff, que consegue combinar a visão biogeoquímica da Terra, algo que estudei no meu doutorado, com espiritualidade, algo que normalmente não é tratado pela ciência. E a terceira pessoa que reforçou esta mensagem foi Frei Heitor Turrini, que por 50 anos trabalhou como missionário em Sena Madureira, no Acre, em defesa dos pobres e da floresta. Ele me ensinou que Deus está em tudo, que as árvores têm alma e sorriem. Mesmo estando na Itália, continua preocupado com a Amazônia e sempre me pergunta: Foster, você está cuidando bem dos pobres e da floresta? Atualmente estou ajudando a um padre peruano, René Saliza, que coordena um grupo dentro da iniciativa MAP, Madre de Deus, Peru, Acre, Brasil e Pando, Bolívia. Quando falo sobre Minimap, direitos humanos, ele sempre me corrige, direitos humanos e ambientais, porque ele também não vê dissociação entre o ser humano e o planeta. Foi via este minimap de direitos humanos e ambientais que conheci um jovem haitiano, Esdras Hector. Esdras me mostrou a beleza da solidariedade quando o vi, depois de alguns meses trabalhando em Rio Branco como ajudante de pedreiro e retornando a Brasileia para ensinar português de sobrevivência para mais de 100 dos seus conterrâneos. Infelizmente, neste momento, no planeta Terra, estamos num caminho de insustentabilidade. Um indicador simples dessa insustentabilidade é a mudança da composição da atmosfera. Durante minha vida, a concentração de CO2 na atmosfera, um gás de efeito estufa que ajuda a controlar a temperatura e a energia da Terra, elevou-se mais de 20% pela influência humana. Estamos com 392 ppm de CO2 na atmosfera. E esse aumento está acelerando para 2 ppm ano. Isto é um sinal claro de que estamos num caminho insustentável que envolverá
a mudança no clima que a civilização tem tido nestes últimos séculos. Já estamos vendo os efeitos desse aumento com a intensificação do ciclo da água, promovendo chuvas mais intensas e secas cada vez mais severas. As pessoas mais vulneráveis a essas mudanças são geralmente as mais pobres e os ecossistemas mais suscetíveis são as florestas. A continuação da situação atual promete um futuro triste para a humanidade e para o planeta Terra. Chico Mendes tinha outra visão que o Leonardo Boff complementou em suas profundas reflexões de que podemos viver em harmonia entre nós e com a natureza. Senhor presidente, se pudesse me conceder mais 3 minutos, eu prometo concluir esse texto. Chico Mendes tinha outra visão que o Leonardo Boff complementou em suas profundas reflexões de que podemos viver em harmonia entre nós e com a natureza. A Marina Silva, senadora e ex-ministra, continuou como uma inspiração ímpar para disseminar esta visão. O exemplo de vida de Marina nos dá força e fé para superar as barreiras que separam pessoas e que separam pessoas e a natureza. Para responder à pergunta de Frei Turrini, se estamos cuidando dos pobres e da floresta, significa que temos de mudar nosso caminho. Um dos passos neste novo caminho é parar de alterar a composição da atmosfera. Um segundo passo é o de reverter a degradação que estamos gerando, restaurando a terra. Esta mudança exige conhecimento científico, mas também algo mais importante, a convicção de que a nossa sobrevivência e bem-estar estão intimamente ligados à saúde do nosso planeta. As ações derivadas da ciência e desta convicção precisam acontecer em milhares de lugares nesse planeta. Então eu peço a vocês que trabalhemos juntos para que um desses lugares seja aqui o nosso estado do Acre. Gostaria de terminar com frases oriundas da Carta da Terra. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro reserva ao mesmo tempo grande perigo e grande esperança. Devemos nos juntar para gerar uma sociedade sustentável global, fundada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Esperamos que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, a intensificação dos esforços pela justiça, pela paz e a alegre celebração da vida. Nós podemos ser instrumentos desse processo, individualmente, mas, mais importante, como uma sociedade unida. Esta é a carta que o professor Foster Brown mandou em agradecimento pelo seu reconhecimento no Prêmio Chico Mendes de Florestania e uma forma de saudar a todas as pessoas que contribuem à sua maneira. E, na oportunidade, eu pude fazer um pronunciamento dizendo que o Brasil tem feito muito bem o seu exercício de casa. Muito bem. O Brasil está de cabeça erguida frente aos demais países do planeta e, durante a COP18, em Doha, que tive a honra de participar, pude participar de reunião com o Parlamento Europeu e com o Parlamento alemão, e a gente pôde dizer de cabeça erguida que o Brasil, dada a sua legislação, que foi aprofundada ainda com o Código Florestal, recentemente aprovado, depois transformado em medida provisória, que contou com o nosso esforço aqui para aprovação, o Brasil é um país que caminha cada vez mais para fazer a redução do aquecimento global com suas práticas, buscando fortalecer a produção, mas com sustentabilidade. E, nesse aspecto, o Estado do Acre também tem dado um exemplo, e eu quero dizer que volto a esse assunto para refletir aqui na tribuna do Senado, e agradeço a todos pela oportunidade e parabenizo o professor Foster Brown pelo excelente discurso.